Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a palavra de Deus para que nós possamos estar alinhadinhos com a vontade do Senhor, com sua palavra e enxergando também este alinhamento perfeito no cronograma de Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento, podendo compreender que a Bíblia é uma só e que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta que sofreu muito, bateram, colocaram na prisão, torturaram Jeremias e desprezaram sua palavra, mas ele sabia do seu chamado. Nós vamos ver isto no programa de hoje. Então deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, sabemos que o profeta Jeremias viveu em um tempo bem difícil. Viveu no tempo em que Jerusalém estava ameaçada pelo Império Babilônico. Estava cercada pelo Império Babilônico, pelo exército da Babilônia. Nebuzaradã ali estava. Nós sabemos que Jerusalém caiu sob o poder deste império. As pessoas foram levadas para a Babilônia, ficaram apenas os pobres. A cidade queimada, suas portas queimadas, seus muros derribados. Então, Jeremias viveu nesse período quando a cidade estava cercada pelo exército de Babilônia. Jeremias é chamado profeta chorão. Jeremias teve a sua história, uma história bem difícil em um tempo bem difícil, mas ele cumpriu o chamado do Senhor. Vamos ver aqui esta ligação entre o livro do profeta Jeremias com a vida de Jesus, com a história da salvação em Cristo. Vamos ver a vocação de Jeremias desde o ventre materno, assim como foi com Jesus. Vamos ver a vocação dele. Jeremias capítulo 1, dos versículos 4 ao 6. Nós lemos assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Bem, esta foi a vocação de Jeremias, o chamado dele. Ele era ainda um adolescente quando Deus o chamou. E Deus disse para ele: olha, você vai ser um profeta. Antes que você nascesse, antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci. E quando você ainda estava no ventre, eu te chamei. É tão lindo sabermos que muitos de nós, Deus preparou a nossa vida, Deus preparou o nosso chamado, Deus preparou o nosso ministério antes de nascermos, quando ainda estávamos no ventre. Hoje nós vemos aí a questão de leis sendo colocadas em prática em nações, leis pró-aborto, leis liberando matar os bebezinhos no ventre, não no início da sua formação, mas em qualquer etapa da sua formação. E às vezes até depois de nascidos. Isto é abominável diante de Deus, porque Deus já trata conosco antes de nascermos. Deus já trata conosco quando ainda estávamos no ventre, como diz Davi no Salmo 139, ele diz: o Senhor me conheceu quando eu ainda era substância informe, quando ainda nem tinha bracinho, dedinhos, perninhas, quando ainda nem estava definido o rostinho do bebê, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já sabia tudo a nosso respeito.
Ele nos separou. E nós sabemos que Deus tem um carinho muito especial para com as crianças. E na formação ali no ventre, Deus está presente. Deus está atento. Nós somos o resultado de uma grande vitória, podemos dizer, de um espermatozoide perfurando um óvulo. Nós somos o resultado de um milagre. E vamos ver que Jesus foi separado e consagrado, assim como Jeremias, desde o ventre materno. Vamos ver? Olha o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 35. Está escrito assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Bem, aqui está a linda história de Jesus. Quando o anjo Gabriel veio até aquela virgem desposada, noiva, morando ali em Nazaré, a virgem se chamava Maria. E o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, veio trazendo esta notícia maravilhosa. Você vai conceber, você vai ser mãe e de uma criança muito especial. Este ente santo, esta criança separada desde o ventre, o Filho de Deus, será por obra do Espírito Santo. Você não vai precisar esperar o casamento, você não vai precisar esperar, porque esta criança é diferente de todas as outras crianças do mundo. Todos têm um pai físico, uma mãe biológica, mas Jesus, ele foi colocado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Jesus já foi consagrado, já foi separado desde o ventre, assim como Jeremias. Nós vemos Jeremias lutando muito, batalhando muito com a vontade de Deus, com a nação de Israel. Jeremias sofrendo pelo povo e com o povo. Mas nós vamos ver Jesus em todo o tempo consciente da sua tarefa, consciente da sua missão, porque ele estava aqui. Para que ele veio? Ele sabia da sua hora, do seu momento ali na cruz do Calvário. Jesus sabia, e ele, cheio do Espírito Santo, ele cresce. Aos 12 anos, ele vai ao templo, e ali no templo Jesus, ele conversa com os doutores da lei, mostrando uma sabedoria tremendamente grande, uma sabedoria inquestionável por causa do Espírito Santo sobre ele. Nós vamos ver então que há essa correlação aqui, Jeremias como um tipo de Jesus, consagrado antes do nascimento, Jesus vindo de Deus, consagrado, separado desde o nascimento. Nós vamos ver que Jeremias profetizou sobre a destruição do templo. Há uma profecia de Jeremias sobre a destruição em Jeremias capítulo 7, dos versículos 12 ao 15. Diz assim: mas ide agora
ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, visto que fazeis estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Deus estava muito bravo com o seu povo. O Senhor estava irado por causa dos pecados de Israel. Então, ele trouxe, através do profeta Jeremias, a profecia de que o templo seria destruído, a cidade seria destruída. E ele diz, olha, o que eu fiz em Siló vai ser feito em Jerusalém. Vocês confiam no templo, acham que está tudo bem, está tudo certo com vocês. E, portanto, eu digo que, porque eu chamei e vocês não responderam, porque eu comecei de madrugada e vocês não me ouviram. O Senhor chamou, o Senhor falou o que de madrugada? O que Deus estava dizendo? Ele estava falando contra a idolatria da nação, contra o caminho que a nação tomava em idolatria, distanciando de Deus. E ele disse, o templo será destruído por causa do pecado da nação. E nós vamos ver que assim como Jeremias profetizou a destruição do templo, aquele templo maravilhoso, majestoso que Salomão levantou, aquele templo com aquelas duas colunas de bronze, da largura de 4 dedos, aquela coluna tão grande que não dava para abraçar uma pessoa só, aquela largura da coluna, com seus capitéis, lá em cima com uma rede, com romãs, com flores, aquele templo com aquela porta maravilhosa, todo coberto de ouro por dentro, o Santo dos Santos com ouro no teto, nas paredes, no piso, tudo foi destruído. O templo, depois da Babilônia, foi reconstruído por Neemias, na época de Esdras. Reconstruíram o templo. E depois Herodes ampliou aquele templo. Levou 46 anos ampliando, enchendo de colunas, trouxe mármore de longe. E o Herodes ampliou ali a esplanada do templo. Antes era o templo colocado apenas sobre o Monte Moriá. E agora ele ampliou aquele monte, a pedreira daquele monte, ele estendeu para a direita e para a esquerda, fazendo uma grande esplanada do templo. E Jesus veio quando ainda estavam terminando aquelas obras. Jesus veio e Jesus também vai profetizar a destruição do templo de Herodes. Aquela beleza tão grande. Olha o que está escrito em Mateus 24, versos 1 e 2. Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia de Jeremias se consumou, ela foi cumprida com a destruição de Jerusalém e do templo pelos babilônios. Jesus profetizou a destruição do templo e também de Jerusalém pelos romanos. E Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Puxa, aquele templo tão bonito, aquilo tudo tão lindo. Como? A gente vai na Grécia, vai lá em Atenas, vai lá no Partenon, nós vamos vendo quantos templos, com o passar do tempo, com terremotos, eles não estão totalmente de pé, mas quanta coisa ali está, quantas colunas. Mas
em Jerusalém. O templo de Herodes, aquele templo imenso, maravilhoso, que os discípulos chamaram Jesus para mostrar: mestre, olha que pedras, olha que construções, mestre, olha essas colunas, olha só os enfeites em cima, aqui embaixo, olha que obra maravilhosa. Jesus diz: estão vendo isso tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Hoje, você vai em Israel e você visita lá o parque arqueológico ali de Jerusalém e você vê pedras que pertenceram ao templo de Herodes. Majestosas, pedaços de coluna tão bonitos, mas tudo aquilo completamente derribado. Completamente derribado. O fogo, a guerra e o cumprimento da palavra do Senhor. Bem, a palavra de Deus para nós, ela é eterna, ela se cumpre. As pessoas às vezes têm as coisas de Deus como um talismã, como um patuá, como algo, elas confiam naquilo que elas estão vendo materialmente, fisicamente. Assim, o povo de Israel achava que o templo nunca seria destruído. Assim, na época de Jeremias, eles pensavam: não, Deus não vai permitir que o nome dele caia por terra, que o templo seja destruído de forma alguma. Eles não acreditaram na palavra de Jeremias. Jesus aponta para aquele templo majestoso de Herodes, mostra para os seus discípulos e diz: estão vendo? Estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Gente, nós precisamos estudar a palavra de Deus e ver as profecias que se cumprirão e já estão se cumprindo diante dos nossos olhos, vendo a realidade da palavra de Deus, a veracidade das Escrituras. Jesus profetizou, e daí 40 anos, o general Tito destrói Jerusalém e o templo foi derribado. Tito se torna imperador de Roma. E nós vemos que, de uma forma tão tremenda, toda a palavra se cumpriu, toda a profecia se cumpriu, tudo que Jesus falou se cumpriu. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é real e o nosso Deus está acima de todas as coisas. Nós vamos ver também que Jesus, além de profetizar sobre o templo de Herodes, nós vamos ver que na época de Jeremias, houve conspirações contra Jeremias, conspirações que acontecerão também contra Jesus. Ou seja, nós vamos vendo Jeremias e Jesus caminhando lado a lado, caminhando de acordo com a vontade de Deus. Tanto que quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram: uns dizem que o Senhor é Jeremias. Por que Jeremias? Tanta similaridade de Jesus com Jeremias. E também não ouviram a palavra de Jeremias, não obedeceram a palavra de Deus através de Jeremias, o que aconteceu em Israel com grande parte da população. Mas graças a Deus que também grande parte creu e levou a mensagem até os confins da terra. Vamos ver que houve conspirações contra Jeremias na sua época, assim como vão acontecer contra Jesus. Jeremias 11, 18 a 20. Lemos assim: o Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizestes ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Aqui, Jeremias está dizendo: eu era como um cordeiro,
Eu era inocente, eu falava a palavra de Deus de maneira pura, de maneira inocente, como um cordeiro. Jesus não é o Cordeiro de Deus, submetido ou completamente submisso à vontade do Pai. Jesus cumpriu a vontade do Pai. Jeremias está dizendo, olha, o Senhor me fez ver as maquinações deles, o Senhor me fez ver os planos deles, eles queriam me matar, eles queriam a minha morte, dizendo, vamos acabar com esta árvore, com seus frutos, vamos cortá-lo, vamos matá-lo. Tentaram várias vezes matar Jeremias, mas Deus o preservou. Nós vamos ver que, assim como houve conspiração, um ajuntamento de pessoas desejosas da morte de Jeremias e que eram a nata governamental da sua época, eram os líderes do país. Assim também houve conspiração dos judeus para matar Jesus. Queriam matá-lo, queriam destruir o seu ministério. Nós vamos ver em Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2. Lemos assim: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Jesus foi preso de uma maneira muito ilegal e injusta. Ele foi preso à noite, quando estava ali no Monte das Oliveiras, ali no jardim do Getsêmani, orando com os seus discípulos. Ele foi preso brutalmente. Ele falou, eu estava com vocês todos os dias no templo, ensinando ao povo, bem claro, por que vocês não me prenderam quando eu estava ensinando? É porque agora é a hora das trevas. Agora é o momento que o Pai liberou para que vocês pudessem fazer isso. Prenderam Jesus de maneira ilegal. O julgamento de Jesus foi totalmente ilegal. À noite, na casa de Caifás. Ali estava Jesus diante de uma turma que foi selecionada para aquela condenação. E eles então condenaram Jesus injustamente. Não tinham provas, não tinha de que o acusar, as testemunhas eram falsas, mas acusaram Jesus de quê? Por ele dizer que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Conspiração para o matar. Bem, nós sabemos que o mundo nos odeia. Jesus disse, odiou a mim, vai odiar vocês também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que entregaram Jesus, aqueles que acusaram Jeremias, onde estão? Onde estão? E as palavras de Jeremias, onde estão? E o testemunho de Jeremias, onde está? E Jesus, onde está? Vale a pena crer na palavra de Deus, vale a pena aceitar a palavra de Deus, vale a pena ser um servo submisso à vontade de Deus e contemplar a sua glória. Vale a pena andar com Deus, ler a sua palavra e crer nela. Você crê? Você anda com o Senhor? Que tal orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Contempla a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me de toda impureza, de toda iniquidade. Dá-me um coração puro e perfeito na Tua presença. Dá-me alegria de andar contigo. Dá-me cada dia mais conhecimento de Ti, da Tua graça, do Teu favor, do Teu poder. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, com tudo que sou,
com tudo que tenho, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Caminhe com o Senhor. Conheça cada vez mais o Senhor através da sua palavra e do seu amor. Seja firme e vença as tentações pelo Espírito de Deus. E até o nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá.